Boa noite, irmãos. De novo, muito obrigado aí pela oportunidade. Que vocês tenham tido uma semana boa de sexta-feira até esta sexta-feira. Sextou de novo e nós estamos aqui, graças a Deus. Muito obrigado por estarmos juntos de novo. Irmãos, vamos sair um pouco hoje do Velho Testamento? Vamos lá para o Novo? Vamos ver no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ver a partir do versículo 13. Uma história que eu gosto bastante e ensina muita coisa para a gente. Lucas 24, 13, vai ser aqueles dois discípulos que estão voltando para Emaús. Vocês devem se lembrar dessa história, né? É muito boa. A gente consegue tirar muita. Peneirando, a gente consegue tirar muita lição. Vamos dar uma lida aqui, e aí, conforme a gente vai lendo, a gente vai falando, vai conversando. Como sempre, fiquem à vontade de estar para comentários, enfim, estamos abertos. Então vamos ver a partir do 13. Aqui só contextualizando, né? Jesus já havia morrido, né? Já havia sido crucificado, já tinha ressuscitado, no capítulo 24, né? Vai ser a ressurreição dele. E o versículo 13, Jesus já está ressurreto e esses discípulos estão voltando para Emaús. Então é aí que começa a nossa história. Naquele mesmo dia, o dia que Jesus ressuscitou, né? Dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então, até aí, irmãos, até o versículo 35. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos.
a gente consegue tirar muita lição daqui. Para quem chegou agora, não sei se alguém chegou, nós estamos em Lucas 24:13. Os discípulos a caminho de Emaús. A gente começa a entender, irmãos, no versículo 13, né? Lembra aqui do contexto, né? Jesus morreu e já estava ressuscitado. E esses dois estão voltando, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, eles estão voltando para a cidade, né? Para Emaús. A palavra diz que Emaús ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Um caminho até que longo, né? 10 quilômetros é uma boa caminhada. E esses dois irmãos estavam indo, voltando, falando, né? Conversando, discutindo sobre todos os acontecimentos, né? A morte, tudo que tinha acontecido. Eles não sabiam, né? Não tinham visto Jesus ressuscitado, nada, né? Eles tinham visto a morte, a crucificação e estão voltando para a cidade deles. E nesse caminho que eles estão indo aí, né? Conversando com isso, Jesus vai aparecer e vai começar a caminhar junto com eles. Então, de uma dupla, agora a gente tem um trio, né? Os dois que estão voltando para Emaús e Jesus. Só que Jesus não se deixa reconhecer, né? O trecho fala que os olhos deles estavam como que fechados, né? Jesus não permite que eles o reconheçam logo nesse início. E Jesus vem perguntando, né? Olha, o que vocês estavam conversando aí, né? O que vocês estavam conversando nesse caminho? Jesus Jesus é interessante, né, irmão? Como a gente aprende com Jesus, né? Ele chega lá de mansinho, não se deixa reconhecer, né? E aí ele chega como quem não quer nada, né? Olha, o que vocês estavam conversando, né? Qual que era o assunto aqui? Jesus é maravilhoso, né? E eles estavam tristes, né? O versículo 17 fala, né? A parte final, né? E eles pararam entristecidos, né? Um deles, chamado Cleopas, falou: Mas será que você é o único que estava lá em Jerusalém e não ficou sabendo das coisas que aconteceu lá nesses últimos dias? A gente consegue perceber, irmãos, que esses dois, no caminho, eram desânimo só, né? Estavam conversando, desanimados, falando do que tinha acontecido, né? Então a gente vê um desânimo neles, né? E depois a gente leu, né? E vamos comentar sobre isso também. Parece que as coisas, um motivo do desânimo dele, um dos, né? Era que as coisas não tinham acontecido como eles queriam que acontecesse. Porque lembra que eles vão falar? Olha, a gente esperava que Jesus ia redimir Israel, mas depois de tudo isso. Ou seja, parece que uma das causas do desânimo é que as coisas não correram como eles queriam que acontecesse. Beleza. Jesus se aproxima diante deles, né? Mas eles não reconhecem. Jesus vai dar uma de. Eu não sei se todo mundo aí, cada um tem uma região, né? Eu não sei se todo mundo conhece essa frase, né? Vai dar uma de João sem braço. Acho que todo mundo conhece. É bom explicar, senão o cara fala, mas o que esse cara está falando de uma pessoa sem braço aí? Então Jesus vai, olha, eu estou aqui, mas não reconhecem ele. Jesus fala, mas o que aconteceu, né? Fala para mim. E esse Cleopas vai falar, mas será que você é o único que não sabe o que aconteceu? Mas Jesus era o único que sabia exatamente tudo o que tinha acontecido, meus irmãos. Era com ele que tinha acontecido, né? Mas é lógico, eles não sabem disso, né? Jesus não tinha se deixado ser reconhecido. Mas é interessante a gente notando essas nuances, né? Jesus era o único. Não só sabia o que tinha acontecido, como ele era o personagem principal de tudo isso, né? E aí esse Cleopas vai explicar para ele, né? Porque Jesus fala no 19, né? Não sei não, o que se trata, né? E ele vai falar, olha, aquilo que aconteceu com Jesus, que era um profeta, né? O povo gostava muito, ele era poderoso.
mas os nossos sacerdotes, as nossas autoridades entregaram ele para ser condenado à morte, ele foi crucificado. Então, eles estão falando a verdade. Foi exatamente o que aconteceu, né? Eles não estão mentindo nem nada. No 21, mostra esse desânimo aparente deles, uma das causas do desânimo, né? Olha, a gente esperava que fosse ele que haveria de redimir Israel. Nós sabemos, irmão, não precisa ser colocado aqui, mas a gente sabe que essa libertação que o povo aguardava não era a libertação que Jesus veio trazer, né? Eles queriam a libertação de Roma, né? Alguma coisa militar, onde eles fossem tirados da escravidão. Era isso que eles esperavam, né? Mas Jesus sempre falou que não era isso que Jesus veio fazer, né? Que o reino dele não era desse mundo, mas era isso que eles tinham na cabeça. Por isso que eles falam, a gente esperava que ele viesse redimir Israel e tal, né? E aí eles começam com o mas. Olha quantos mas. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres disseram, né, que foram lá e não acharam ele, que viram anjos, tiveram uma visão de anjos, né? Alguns dos nossos também foram lá no túmulo para conferir e realmente viram, né, que ele não estava lá, mas não o viram. Desânimo é total, né, gente? Mas tipo uma pontinha de, eu não digo esperança, mas uma pontinha de, parece que algumas mulheres viram, alguns homens, né? Mas, o mais está sempre vencendo, né? E aí Jesus no 25 vai falar, como vocês são insensatos, né? Vocês demoram para crer em tudo. O Cristo ia ter que sofrer mesmo, não ia entrar na sua glória. E aí ele começa no 27, desde Moisés, passando por todos os profetas, né? A explicar nas escrituras sobre todas as passagens, né? E falava sobre ele, enfim. Mas lembre-se, irmãos, até aqui, eles não sabem que Jesus é Jesus, né? Então, para eles, é uma pessoa qualquer que está falando sobre Moisés, as escrituras, enfim. No 28, eles estão se aproximando da cidade, né? E Jesus vai falar para eles, olha, obrigado aí pela companhia, tal, né? Mas eu vou seguir meu caminho, né? Vocês ficam aí. E eles falam, não, fica aqui com a gente, está tarde, né? No versículo 29, hein? Fica com a gente, o dia está caindo, né? E Jesus fica com eles. E lá, nesse lugar que eles estão, né, eles vão lá comer. Jesus vai partir o pão, abençoar. E aí, nesse momento, os olhos deles vão se abrir. Jesus vai permitir que os olhos deles se abram, né? E assim que eles reconhecem Jesus no 31, Jesus desaparece. Na mesma hora. E aí um comenta com o outro. Tá vendo? Não é verdade que enquanto ele estava falando, nosso coração estava se alegrando, né? Nosso coração estava saltando, estava acontecendo alguma coisa quando ele falava sobre as escrituras. No 33, eles voltam todo o caminho de novo. Lembra, no começo eles estavam saindo de Jerusalém indo para Emaús. Até a Bíblia, né, diz que é um trecho de mais ou menos 10 quilômetros. E agora, no 33, eles estão voltando de Emaús para Jerusalém. Mais 10 quilômetros de caminhada. Para contar o que eles viram, contar tudo o que aconteceu, né? Eles vão se reunir com os 11, né? Os 11 apóstolos, e vão falar o que aconteceu. Os apóstolos já estavam comentando lá, né? Olha, o Senhor já apareceu para Simão. E aí eles contam o que aconteceu, né? Tudo isso, e vão ficar naquela conversa, enfim. Então, irmãos, a gente montou aqui a nossa história, né? Nosso trecho, com o que aconteceu. Agora vamos colocar isso aqui na prática, como eu sempre gosto de fazer, né? Pegar o que a gente pega na Bíblia e pôr no nosso dia a dia. Vamos tentar nos encaixar nesses personagens aqui. Primeiro, esse desânimo. Quantas vezes a gente desanima, né, irmãos?
Quantas vezes o desânimo vem bater na nossa porta e a gente começa a expressar esse desânimo, né? E muitas vezes esse desânimo é causado, irmãos, porque as coisas não acontecem como a gente acha que devia acontecer. Foi o que aconteceu com eles, né? Eles não falaram. A gente esperava que Jesus era aquele que redimiria Israel. Então, às vezes, os nossos desânimos, irmãos, são causados porque as coisas não acontecem como a gente quer. Isso causa um desânimo mesmo, né? É normal. Às vezes também, irmãos, a gente acaba não reconhecendo que Jesus está do nosso lado. Como eles, né? É lógico, ali foi uma ação milagrosa de Jesus, não permitindo isso, né? Foi um ato deliberado de Jesus, né? Mas às vezes a gente também, irmãos, acaba não reconhecendo que Jesus está do nosso lado, né? No nosso dia a dia, quando a gente acorda, quando a gente está no trabalho, enfim, a gente acaba não reconhecendo Jesus perto da gente. Às vezes até por causa desse desânimo, né? Do nosso dia a dia, você acaba não reconhecendo Jesus. No versículo 19, né, quando eles estão falando com Jesus, né, e fala: será que você é o único que não sabe disso? E Jesus é o único que sabe exatamente o que aconteceu, né? Apesar deles não saberem até então, né? Mas a gente também não é assim, às vezes, não, irmão. Será que a gente não acha que, às vezes, Jesus não sabe o que está acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Será que a gente fica pensando, será que Jesus sabe o que eu estou passando? Será que Jesus sabe da nossa situação? Será que Jesus não está muito por dentro da minha vida? Não. Às vezes a gente é assim também, né, irmãos? Infelizmente, não devíamos, né? Mas por isso que a Bíblia é maravilhosa. A gente pega exemplos e vai usar na nossa vida, né? Mas a gente é assim, sim, né, gente? Às vezes a gente acha e fica julgando que Jesus não sabe o que aconteceu, Jesus não sabe da minha vida, ele não está por dentro. Sendo que na mesma situação aqui, Jesus é o único que sabe exatamente da nossa vida. Tintim por tintim, até mais do que a gente mesmo, né? E a gente ainda tem a cara de pau de ficar pensando, não, Jesus, eu acho que não conhece muito a minha vida, né? Ele é o único que conhece, irmão. Foi ele quem te deu a vida, ele me deu a vida, né? A gente precisa ir aprendendo com isso, né? De novo, irmãos, qualquer pergunta aí, fica à vontade, tá bom? Senão eu vou falando aqui. No 24, quando eu falo lá, né, quando a gente leu, né? Eles estão vendo esses pequenos sinais, não estão? Quando eles falam, olha, parece que algumas mulheres viram, foram no túmulo, viram anjos. Alguns de nós foram ao túmulo lá e realmente viu que estava vazio, né? Então a gente vê pequenos sinais que podem indicar que Jesus está sim do nosso lado, está sim vivo, está sim cumprindo o que ele prometeu, né? Mas a gente sempre vai colocar um mais no meio do caminho. Foi como eles terminaram a frase deles lá no 24, né? Mas não ouviram. A gente também é assim, irmãos. Às vezes a gente vê sinais de Jesus, ele está fazendo o que ele falou, mas a gente sempre acaba colocando mais no final da nossa frase. Isso vai afastando Jesus da gente, né? Não por ele mesmo, mas a gente acaba afastando ele com os nossos mas. No 25, quando Jesus começa a falar com eles, né? Olha como vocês são insensatos, como vocês demoram. Lembre-se que eles não estavam ainda sabendo que Jesus era Jesus, né? Para eles era alguém. Mas Jesus vem falando com eles: olha como vocês são insensatos, olha as escrituras, né? Falavam de Jesus, vocês sabem disso. E aí essa pessoa, no caso, né, que seria Jesus, mas eles não sabem, né? Vai falar sobre Jesus, vai explicar tudo para eles, né? Então, do mesmo jeito, irmãos, Jesus sempre quer abrir nossos olhos, né? Ele sempre está falando: olha, presta atenção. Ele sempre falou, ele sempre prometeu. Vai nas escrituras, vai procurar ver.
Às vezes a gente não está vendo isso, mas sempre tem alguém como esse aqui, no caso, que vem alertando a gente, né? Olha, meu irmão, olha Jesus aqui, olha Jesus ali, veja o que ele promete, né? Deixa de ser insensato, deixa de ser cabeçudo, não demora para quê no que ele falou, não. Tem pessoas assim que fazem isso com a gente, né? A gente precisa saber ouvir, né? No 28, né, eles vão chegar no local deles, né? Jesus vai fazer menção de passar adiante, mas eles vão falar, não, fica aqui com a gente, né? Tá tarde, o dia tá acabando. Eles estão insistindo para Jesus ficar com eles, né? Jesus não abandona a gente, irmão, nós sabemos disso, né? Jesus nunca nos abandona, somos nós quem o abandonamos, né? Mas a gente precisa ter sempre no nosso coração esse desejo de que Jesus fique com a gente. Às vezes a gente começa a colocar coisas na nossa vida que vão afastando Jesus de nós. A gente precisa chamar Jesus para dentro da nossa vida, né? Falar para ele, não, fica aqui, Jesus. Fica comigo. Ele vai ficar, né? Mas ele quer ouvir. A gente não gosta de ouvir as pessoas que amam a gente falar para a gente, puxa vida, como eu gosto que você está comigo. Como é legal você estar comigo. A gente gosta de ouvir isso, né? Você vai ficar com ele, queira ou não, né? Você vai ficar. Mas a gente gosta de ouvir. Jesus também. Ele gosta que a gente fale, Jesus, fica aqui comigo, não me larga não. Mesmo eu sendo tão cabeção assim, Jesus, fica comigo. Foi o que eles fizeram aí, né? E aí Jesus vai ficar com eles, né? Não só vai ficar, como eles vão reconhecer Jesus. Mas assim que reconhece, Jesus vai desaparecer. Cuidado para a gente também, né? Não deixa Jesus desaparecer, não. Não demore tanto para reconhecer Jesus. Não deixe ele desaparecer de você. Fica, prende ele. Põe uma algema no pulso dele e no seu. Não larga ele, não. E aí eles vão sentir no 32, né? Puxa vida, a gente reconheceu Jesus, era Jesus, né? Reconheceram lá no partir do pão e tal, né? E vão falar, mas bem que a gente estava com o coração ardendo quando essa pessoa, né, que eles não sabiam que era Jesus, vinha falando pelo caminho, né? A gente também, assim, quando a gente ouve a palavra de Deus, isso toca o nosso coração, né? Nós, graças a Deus, somos salvos, né? Somos da família de Deus, mas não foi assim no início. Você não sentia Deus tocando no seu coração, você falava, da vida, Deus está aqui comigo, né? Tem alguma coisa no meu coração. Deus, ele faz isso com a gente, irmão. Ele toca o coração quando a palavra dele, né? Quando a gente deixa, Ô, se permite ouvir, né? Júnior, Ô, Giovanni quer falar Joselito, com pois não. o Joselito. Não, eu ia falar que o Joselito está com a mão levantada ali. Ou até cansou a mão aí, Joselito. Perdão. Você precisa de dois homens para segurar sua mão, igual Moisés aí. Perdão, Joselito. Mas é porque todo mundo está deliciando com o assunto, o Júnior. Por isso que. E tá muito bom, né? É gostoso demais. E a gente, como você falou, né? Você gosta muito. Eu não sei, não é só você, não. Todo mundo, todos nós gostamos dessa passagem. Todos nós, né? Então, eu acredito que todo mundo também tá deliciando, né? De contemplar tudo isso aqui que você está falando. Mas eu só queria dizer que quem é culpado de tudo isso aí é Jesus, né? Jesus que é culpado de tudo isso, porque Jesus, quando nós aprendemos que Cristo, Jesus veio, né? E todos os sinais que ele fez, todos os milagres que foram feitos por Cristo, foi para confirmar justamente que ele veio da parte de Deus. Então, os apóstolos e os discípulos, quem viu os sinais de Cristo, acreditaram realmente o fato que ele era o Filho de Deus. Então, por causa disto, dessa afirmação e dessa certeza, essa convicção, ele também. Isso acontece conosco também. Isso vai acontecer conosco também. Quando você tem uma pessoa que ela toma direção de tudo, faz tudo, e você. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tipo assim, os filhos hoje.
Você dá de tudo, você carrega tudo, carrega no colo, faz de tudo para eles. E o dia que você faz alguma coisa errada ou cai, eles assustam também, né? Então, isso que aconteceu com Cristo, de ele morrer, foi muito difícil deles aceitarem isso, de Jesus morrer. Então é muito difícil, porque na mente deles imprimiu o Deus, e Jesus imprimiu na mente deles o Deus, o Deus que não morre, né? Um Deus poderoso. E aí eles confiaram naquele que pode ressuscitar, naquele que pode transformar, aquele que fala com os ventos. Então, tudo o que aconteceu que Jesus mostrou para eles, na mente deles, ele é imortal. Então, quando Jesus morreu, primeiro que não aceitavam Jesus morrer. Então, foi difícil aceitar isso. Você quer ver um exemplo? Vocês querem ver um exemplo? Foi aquela hora que Jesus chama os três para orar lá, né, no monte. O que aconteceu? Elas dormiram. Por que eles dormiram? Porque Jesus falou assim que chegada a hora, eles não queriam. Porque assim como o judeu queria Jesus como um líder, não um líder espiritual, mas um líder, uma liderança que pudesse estar à frente de Israel e como o Davi, não foi. Jesus veio, não veio para isso. Eles queriam Jesus como líder. Então, na mente desses judeus que estavam com Cristo, discípulos e apóstolos, aceitar a morte de Cristo foi muito difícil por causa disso, por causa de tudo que Cristo mostrou para eles. Agora, você está trazendo para nós hoje. Agora, nós, mais do que nunca ainda, porque nós temos tudo isso já acontecido. Então, nós temos toda a história nas nossas mãos. Então, mais ainda, isso que você está aplicando, nós temos que ter a fé mais firmes do que eles aí. Esse é o desafio. É isso. Obrigado, Joselito. Eu, Pois eu não, vou, Giovanni. eu vou aproveitar aqui o embalo dos comentários já. Eu apontei várias coisas aqui, e a primeira coisa que eu apontei, uma lição que nós tiramos, a falta de conhecimento da lei por parte dos discípulos de Emaús. Não conheciam a lei. Lá, nós vemos lá em Lucas capítulo 18, 31 a 33, uma conversa especial de Jesus com os 12 apóstolos. E disse para os 12, né? Estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Imagine nós aqui, todos aqui, fôssemos discípulos de Jesus, e Jesus nos dissesse aqui, ó, ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, ou insultarão, cuspirão nele, ou açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus falou para os 12 tudo o que ia acontecer e falou que era a realização da profecia. E voltou a falar novamente lá em Lucas 24, versículo 44, quando estava novamente junto com os discípulos aqui. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Deus falou, explicou, ensinou, e eles não compreenderam. Só foram compreender realmente aqui em Emaús quando eles viram aqui o partir do pão ali, viram Jesus, e os apóstolos quando veio o Espírito Santo, e compreenderam realmente, né, quando veio o Espírito Santo. Então, nos dias de hoje, a falta de conhecimento o que causa para nós discípulos de Cristo. Esse estudo veio ao encontro até de uma conversa minha com o Luiz hoje, do WhatsApp. Eu vou falar de mim, né? A minha tristeza, assim como os discípulos de Emaús. Nós temos 17 janelas aqui, 7 são da Zona Sul, 7. A tristeza, o comentário teu, Júnior, a preocupação comigo, será que Deus está vendo as provações que eu passo com a Mali? Isso não me preocupa, porque eu tenho convicção da minha fé. Eu não me preocupo mais comigo. E até me preocupo com a congregação aonde eu congrego, onde eu vejo irmãos sem conhecimento das Escrituras, que causa a falta de prioridade no reino de Deus, que causa ao faltar na congregar,
ao não partir o pão, a não estar estudando durante a semana. E eu comento com o Luiz, aí me batizei em 2019, aos 51 anos de idade. Até eu já falei lá na frente, lá para os irmãos, até eu me batizar, eu nem me importava com a grande parte da minha família. Eu nem me importava com vocês, minha família, me importava com a minha profissão, com o meu bem-estar, com a minha progressão na carreira militar. Mas no momento que a gente se batiza, que a gente conhece a obrigação como discípulo de não só caminhar sozinho, mas caminhar com irmãos. E tu vê irmãos que não dão importância aos estudos, à palavra, como esse discípulo de Emaús, como o próprio a pregação de Jesus, muitos não entenderam o plano de Deus, e estava lá os próprios fariseus, quando Jesus fala, tá, o Luiz daqui a pouco vai citar isso aqui, que ele fala diversas vezes, né? Não conheciam a lei exatamente como deveriam conhecer. Se conhecesse, não combateriam Cristo, sim, estariam apoiando a Cristo. Então, eu estava falando com o Luiz hoje, ó, eu estou desanimado. Eu tenho vontade de congregar só com aqueles irmãos realmente de fé, aqueles que querem renunciar a Cristo. Eu não tenho mais assim, eu fico muito triste, isso me suga energia. Mas, ao mesmo tempo, essa mensagem me encoraja, ao mesmo tempo, a fala de Deus com Samuel. Samuel, não fique triste. Não é a ti que eles estão negando, eles querem um rei, dê um rei a eles. Não é a ti que eles estão negando, é a mim. E eu tenho que aprender isso, a não ficar triste vendo irmãos indo para um caminho errado. Porque não é a mim que eles estão negando, é a Cristo. É a Cristo. Então, esse foi o primeiro ponto que eu apontei aqui. E Jesus hoje também caminha conosco espiritualmente, não presencialmente, como foi aqui, né, mas espiritualmente, nas nossas necessidades, ele está conosco, nós temos que entender isso. E se nós tivermos foco em Cristo, o veremos espiritualmente. Aqui eles não tinham foco em Cristo, eles não tiveram foco. Se eles tivessem foco em Cristo, conhecessem as Escrituras, eles reconheceriam Jesus caminhando com eles. E Jesus aqui apareceu lá para consolar aqueles seguidores que estavam tristes e confusos, e Jesus deu o entendimento, assim como apareceu depois aos apóstolos e discípulos e deu entendimento, ele aparece conosco também hoje através da Bíblia, para nos consolar e nos dar entendimento. Mas tem que querer ler a Bíblia, né? Tem que querer estudar. Eu acho que eu já falei demais por hoje. Está sendo gravado, não quer ficar a gravação muito longa. Parei por aqui. Não, é isso, irmão. Falou muito, não, tá certo. Mas é isso, Giovanni. A sua preocupação é preocupação de um servo que quer que todos façam o que Deus mandou, não é o que a gente quer, é o que Deus mandou, né? Eu também tenho essa preocupação, né, de irmãos que, puxa vida, parece que não estão nem aí, né? Infelizmente, mas nosso trabalho é continuar, vamos embora. É Deus quem está vendo isso, né? Mas que realmente às vezes bate um desânimo saber, puxa vida, e aí você vê depois a vida desses irmãos que vão se afastando, né? E você fala, rapaz, podia ter sido tão diferente se continuasse com Cristo, né? Mas é a escolha de cada um, mas realmente é triste a gente ver isso, né? Mas é verdade. Então eles reconhecendo Jesus, e também uma coisa interessante, irmãos, no versículo 33, quando eles voltam para Jerusalém, né? Eles voltam mais 10 quilômetros, né? E aqui dá a ideia que eles voltam quase que correndo, né? Contentes, alegres, né? Não tinha Uber naquele tempo, né? Eles foram na chinelada, eles foram caminhando, né? 10 quilômetros. Mas agora a gente vê esse ânimo, né? Essa vontade. Eu falo, rapaz, Jesus está vivo, a gente viu ele. A gente não pode ficar quieto, vamos voltar 10 quilômetros, 100 quilômetros, 1000 quilômetros e vamos levar isso para os irmãos, né? É o contrário do que a gente está falando agora, irmãos. São aqueles irmãos que, puxa vida, que legal. Estou vendo a verdade de Cristo, eu tenho que anunciar isso. Vamos embora. E vamos voltar 10 quilômetros, vamos embora. Então, aqueles mesmos que estavam desanimados, agora estão animados de novo por causa de Cristo, né? A gente também tem que ser assim. Às vezes bate o desânimo, mas o ânimo quem vai dar para a gente vai ser Cristo de novo, né? Não vai ser as pessoas. E, infelizmente, as pessoas vão querer muito nos desanimar, né? E não nos animar. E aí, às vezes, você quer animar o irmão e você é visto como alguém que quer desanimar, né? Mas tudo bem, deixa eu explicar. Então, a gente vê, irmãos, como Cristo é
Por isso que eu gosto dessa passagem, né? Cristo se fazendo que não é ele, mas é ele, né? Para ver o que está acontecendo com aqueles irmãos, com aqueles dois. É lógico que ele sabia do coração daqueles dois, né? Mas Cristo quer participar da nossa vida, né? Renato levantou a Ele está mão. do nosso lado também. O problema é que, como a gente falou, às vezes a gente não enxerga, né? Pois não, Renato. Tá sem som, Renato. Agora abriu. Eu estava falando dessa tristeza aí, desse, né? Eu também a mesma coisa, entendeu? 13, 14, 15 anos na congregação, a congregação não cresce, fica aquele negócio embaçado, entendeu? Apelo para entrar no Zoom todo dia, toda hora, não consigo. É aquela coisa. Como eu estava lendo aqui, ó. Mas nós temos, eu estava folheando a Bíblia aqui e digo, olha, Hebreus 11, nós temos todos aqueles irmãos da fé, todos aqueles heróis da fé, entendeu? Que são nossas testemunhas, que tá ali, que deram o exemplo. E ele fala sempre vai ser poucos na congregação que vão ter aquela frequência que vai fazer tudo. Então temos todos esses heróis da fé aqui. Então no 12 ele diz o quê? Portanto, nós, visto que temos rodeado tão grande número de testemunhas, desembarecemos todo o pecado e corremos a carreira, olhando para Jesus Cristo. Porque é geral, ele não fala, a gente estava falando, né? Eu quero ser aquele que vai toda hora para o banheiro, eu não quero ser aquele que falta, eu não quero ser aquele. É geral, é no Brasil todo, acho que em todo lugar. Então vamos ficar com isso. Ele fala assim: vamos se juntar com os que quer e vamos fazer a obra. Porque se a gente ficar olhando para quem não quer, a gente vai desanimar também. Valeu, irmão. Não desanime. É isso, Renato. A gente tem que ficar fazendo a nossa parte, né? A Mary está colocando bastante versículos, é isso mesmo, Mary. É ser como Timóteo, né? É aprender, estudar, ir embora, convidar para estar junto, né? Tá em reunião, tá em conferência feminina, tá em tudo. Porque um vai animar o outro e sempre vai ter aquele que não vai querer, mas eu tenho um primo que ele também é irmão em Cristo, Wagner, né? A O gente Luiz se reúne levantou a aqui. mão aí. Não sei se está cheio. Ah, tá bom. Mas pode passar, Paulo, que eu gostaria de ouvir o final do Júnior que ele ia falar do primo. Depois eu falo. Pode falar, Júnior. Tá, é rapidinho. Eu tenho um primo que também é irmão em Cristo, né? E ele sempre tem essa mesma ideia, né? De, poxa vida, né? Ele falou que quando ele começou, né? Lá atrás, no, no caminho de Deus, né? Quando ainda era um jovenzinho cristão, né? Não entrava na cabeça dele essa ideia de falar, puxa vida, mas como é que um Deus tão maravilhoso, né? Um Jesus, não tem milhões de seguidores, né? Como é que ele fala que o caminho dele é pequeno, né? Que dois ou três só vão se reunir? Como é que pode um negócio desse, né? Deveria ser o contrário. E agora, depois de anos, né, ele entende isso, né? O que Jesus está querendo falar. Mas é isso, irmão. São poucos. É difícil, o caminho é árduo, a porta é estreita, a gente se machuca para passar pela porta estreita, né? Mas é isso, não tem jeito, o caminho vai ser assim. E a gente sabe desse caminho, né? Como o Giovanni falou, né? A gente sabe, a gente não é surpresa para a gente, né? É seguir. Pois não, Luiz? Eu estava te ouvindo e muito bons comentários aqui do Renato e do Giovanni, né? Eu acho que há três versículos, entendo como os três principais versículos, ou três dos principais versículos na palavra, é em João 14, 26, quando o Senhor Jesus diz assim, né? Eu tenho falado muito isso, né? Que aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, sua esposa, e até a si mesmo, seus irmãos, enfim, mais do que a mim não pode ser meu discípulo. E depois ele vai falar no versículo 27 que aquele que também não carrega a sua cruz, não nega a si mesmo, também não pode ser meu discípulo. E ele vai fechar lá no versículo 33 de Lucas 14 que aquele que não renuncia a tudo nessa vida também não pode ser meu discípulo. Então, quando ele fala também
que será que vai encontrar fé na terra quando voltar? Quer dizer, essa fé não é a fé de amor lombar, aquela mão de passar no lombo, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, é a fé aos mandamentos, é a obediência aos mandamentos. Quando a igreja, ao longo da história, teve desviada por falso ensino, que gerou essas mar de denominações que tem aí, alguns abençoados irmãos restauraram a igreja com o seguinte lema, né? Calar onde a palavra cala e falar onde ela cala. E falar onde ela fala. Então, quando não observamos os mandamentos, que para mim é o coração da palavra, e tem quase 1000 mandamentos só no Novo Testamento. E todos nós conhecemos todos eles. Todos eles. Por exemplo, tem um mandamento em 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 que diz que nós devemos desejar já de chegada ao reino, de coração, o leite espiritual, que é vital para a nossa salvação. Quando a gente observa isso, você vai dedicar esse esforço como se dedica para a sua própria vida. E depois há um outro mandamento que eu tenho falado bastante, que também está ligado a isso, né? Em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se estão na fé. Já falei muito aqui. Provem a si mesmos. Então, quando fizemos isso, nós nos blindamos, estudar, conhecer os mandamentos, examinar a todo instante aquilo que ouvimos. Então, quando obedecemos, conhecemos, obedecemos e examinamos tudo, nós, de certa forma, ficamos mais blindados naquilo que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 11, acho que versículo 26, né, dos perigos que ele enfrentou, e o último da lista é o perigo dos falsos irmãos. Então, certa feita, o Randall, um irmão muito querido, acho que todos conhecem aqui, ele me falou algo que eu tenho perdido sono com isso. Eu falei isso ontem, eu estou levando um plano de estudos aqui na Zona Leste de Porto Alegre sobre mandamentos. E ele disse assim, que 80% das congregações, no entender dele, estão comprometidas. Isso é muito triste. Isso eu já vi. A gente não consegue sondar a mente, o coração das pessoas, só o pai, mas pelos frutos que a gente vê, pela falta de renúncia, pela falta de serem verdadeiros discípulos. E aí, aquilo que tu acabou de dizer aqui, Júnior, né, de Lucas 13, 24, que esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar, mas não vão conseguir. É o Senhor Jesus falando. Há uma outra estatística, muitos chamados, poucos escolhidos, lá no final do capítulo 22 de Mateus. Mateus 7, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apocalipse vai dizer também muitos livros abertos, mas só um é o livro da vida. Olha Noé, aquele mar de humanidade. Somente 5 pessoas foram salvas ali. Porque foram somente as 5 que renunciaram a tudo para seguir os mandamentos do Pai. E isso é muito forte, isso é muito sério. Eu não sei até quanto eu tenho de vida ainda neste mundo aqui, mas eu quero, daqui para frente, focar no ensino aos mandamentos. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que tem exemplos bíblicos, mandamentos, inferências, promessas, né? E se ensina muito sobre promessas, enfim, tudo é muito nobre. Mas quase não se fala em mandamentos, porque isso parece que tira da zona de conforto. E será que estamos prontos hoje para renunciar como o Senhor Jesus renunciou por nós? Não só de entender, mas de viver os mandamentos. Sabe, eu tenho andado frustrado e preocupado ao mesmo tempo. Me perdoem o desabafo aqui, meus irmãos, mas Só que a fazer gente uma, uma, possa uma examinar, não retificação, importa se você tem uma isso. Não, retificação, porque está gravado isso. Eu sei que está cansado. tá bem. Foram Desculpa, oito Giovanni. salvos, 8 salvos. Desculpa, Elisão. Tu falou 5, é 8 salvos. Eu sei que tu sabe. Tá bem. Obrigado aí, Não, obrigado. ouviu não? Que eu falei? Eu não, tá gravado? Eu não entendi, desculpa. Tu falou que foram 5 salvos lá em Noé. Foram 8 salvos. Eu sei que está cansado. Ah, oito. Sim, eu estou viajando, que são os 3 filhos dele, mais as 3 esposas e o Noé e a esposa, claro. São 8, eu falei 5. Eu pensei que o tempo que estava sendo, mas veja, são 8, eu falei 5, né? Estou já cansado aqui. Mas isso mostra a estatística que é para poucos, né? Porque olha João 6. O Senhor Jesus alimenta 15 mil pessoas.
E depois que ele alimenta, ele vai ensinar os mandamentos, porque eles entendem que aquilo é duro demais. Eu, por inferência, entendo que em João 6, no versículo 60, quando eles dizem que aquela palavra é dura, é porque ele está ensinando os mandamentos. Mandamentos é coisa que tira a gente da zona de conforto. E eles vão dizer assim, mas dura é essa palavra, e depois abandonam. Não mudou muita coisa de lá para cá. Mas desculpa o tempo aqui, Júnior, é um desabafo mesmo de preocupação com as almas. Eu só quero, minha preocupação genuína é com as almas, o destino eterno das almas. Só para desabafar um pouco aqui. Desculpa, falei demais. Tem que pedir desculpa, não, é isso mesmo, porque esse é o desabafo, né? Que não é um desabafo, é verdade. Eu tenho certeza que é quer dizer, não vou falar de todos, né? Mas da grande maioria de nós. Que a gente precisa se preocupar com isso, porque é o nosso trabalho, é a nossa função, né? E a gente tem visto, né? Tem gente aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Campinas, Pernambuco, e eu tenho certeza que esse problema acontece em todo lugar do mesmo jeito, não muda. Mas a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar. E eu tenho também essa preocupação, eu também converso com o Randall, tal, né? A gente tem essa preocupação, porque são irmãos que estão deixando a salvação de lado, né? Como é que pode? Né? Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que estar. O nosso tempo já está terminando, mas não fugimos do assunto, é o mesmo assunto, tá? Eu não estou dizendo que a gente tem que estar em toda aula, todo estudo. Não é isso, né? A gente sabe que isso é impossível. Mas a gente sabe aquele irmão que tem realmente vontade de estar e aquele que não tem vontade de estar. Isso machuca a gente, né? A gente fala, como pode? Né? Que infelizmente muitos desses que não estão, a gente vê eles em tantos outros lugares. Né? Estão sempre lá. Mas porque realmente importa, não importa. É triste, né? Esses dois que voltaram correndo para Jerusalém, para eles importavam, né? Eles esqueceram o desânimo, correram 10 quilômetros de volta, com alegria no coração. Chegando lá, a gente pode imaginar eles esbaforidos, né? Olha, a gente viu, Jesus apareceu, que maravilha, ele cumpriu. É isso que a gente quer ser, é isso que a gente procura que os irmãos sejam, né? Pois não, Joselito? Eu queria falar um pouco sobre essa questão esse arder do coração deles, com Cristo ali perto deles, ali, aqui. Eu vejo que hoje, eu sei que você vai saber do que eu estou falando e muitos irmãos vão entender o que eu vou estar falando aqui. Quando a gente põe a mão no arado e a gente trabalha, a gente prega a palavra e traz as pessoas para Jesus, e a gente põe a mão na obra mesmo e faz o trabalho, a gente sente esse gozo, isso que é gostoso dentro da gente. É o mesmo que o autor de Hebreus, no capítulo 6, fala sobre experimentar um pouco lá do céu, ou um pouquinho aqui na terra, o que está lá no céu, sabe? Então, o Pedro também fala isso na epístola dele, no capítulo 4, verso 12, né? Ele fala também, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então, assim, dentro de nós arde também quando nós estamos falando de tristeza, de que nós estamos vendo no Brasil e no mundo todo, não só no Brasil, quando vocês têm notícias dos Estados Unidos também, nós vemos lá congregações que estão dizimadas hoje, né? Mas nem vamos sair falar para outro país, não, mas o Brasil, a gente está vendo isso, né? Que esse desabafo que a gente está passando, a gente está vendo aqui em Belo Horizonte, a mesma coisa, né? A gente precisa nem de sair, a própria congregação da gente, a gente está vendo isso, né? Depois da pandemia, nós vimos essa a igreja sem realmente perdendo, né, aquele gozo, aquela vontade, aquele primeiro amor mesmo de estar junto ali, de viver junto. Não, não participa ninguém, Belo Horizonte, tanto de gente, não participa, quase ninguém participa dos grupos, né? Então a gente fica triste com isso, realmente. Eu também, se eu fosse falar aqui, eu vou falar
né? Mas nós que estamos, nós temos que falar de nós que estamos, né? Animar os que estão firmes, os que estão buscando. É que esse fogo ardente, isso está dentro de nós, não pode deixar morrer, não. Esse gozo, essa vontade de servir a Deus. Nós sentimos aqui na terra, nós sentimos um pouco lá de cima também. Também nos arde o coração quando nós fazemos uma obra. Quando nós vemos o fruto do nosso esforço, do nosso trabalho para a obra de Cristo. Então também isso é gostoso. E quem tem sentiu já esse gozo, essa coisa gostosa de estar na obra e tá vendo os frutos, né? Isso não tem preço, não. E só quem sabe, quem está na obra, quem prega o evangelho, quem vê o fruto acontecendo, trazendo, a igreja sendo, certificando irmãos que estavam caídos, trazendo de volta. Isso é muito gostoso, né? Mas não é, são poucos mesmo. Vão ser poucos mesmo. A gente não pode iludir, não. A porta é estreita, o caminho é estreito. A Bíblia toda mostra para nós que realmente eu fico quando eu vejo Neemias e Esdras ali, eu vejo que para mim é realmente o Neemias, né, que sozinho, né, sozinho. Então a gente tem que olhar para esses homens lá passado, foi citado em Hebreus 11, né? A gente não pode, esses heróis da fé, a gente não pode esquecer desses não, e a gente não está sozinho não, como você está falando hoje para nós. Nós não estamos sozinhos, né? Não deixar desanimar por causa desses que estão desanimando, mas vamos animar com esses, vamos animar esses que estão firmes, estão querendo mesmo, né? Mas vão alimentar dessas coisas, como esses dois aí, Jesus revelou para eles. Então, realmente, Jesus vai estar fazendo isso conosco hoje também. Amém. É isso, irmão. Vamos desanimar. Vamos embora. Como a Mary também colocou aí na querida mãe dela aí, né? Tanto tempo na fé, né? Não desanima. Viu tantas pessoas ficando pelo caminho, né? Mas vamos embora. Não sei se infelizmente ou felizmente, irmão. A gente vai responder por nós, né? Eu não posso responder pela minha esposa, Simone, que eu amo ela, mas eu não posso chegar diante de Jesus e falar, ó, Jesus, quebra o galho dela aí, pô, é minha esposa, né? Não, não dá. Cada um, cada um. Então eu tenho que fazer o meu melhor. Mas que realmente é ruim, né? Quando a gente não encontra esses apoios, né? Tem que ficar quase que implorando, né? Digamos assim, é triste. É duro quando a gente, terminando aqui, irmãos, é duro, e eu tenho certeza que isso deve acontecer em todas as congregações, irmãos. É duro quando num almoço congregacional tem 100 irmãos, mas na aula dominical vai ter 10. É duro isso, né? Eu fico pensando, rapaz, como é que eu vou deixar o irmão que passou a semana inteira preparando uma aula, né, pensando em mim, na minha alma? Como é que eu vou deixar o irmão sozinho lá? Como é que eu vou estar dormindo? Como é que eu vou estar na praia? Sei lá, eu aonde? Não vou, eu tenho que estar lá, irmão. Né? Mas isso é individual, né? Por mais que a gente fale, a gente não pode responder por ninguém. Esses dois aqui saíram correndo 10 quilômetros e chegaram em Jerusalém, né? Eu espero encontrar esses dois lá no céu. Um deles vai ser o Clepas, né? Eu vou levar um papelzinho de perguntar, Jesus, cadê o Clepas? Outro eu não sei o nome, mas deve estar do lado do Clepas, né? Provavelmente. Mas primeiro eu tenho que estar lá para conhecer eles, né, irmão? Obrigado pelo Mas tempo de vocês. eu tava pensando aqui agora, né, na brevidade da vida, rapidamente falando, nós somos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. Em pensar que daqui 110 anos essas 8 bilhões de pessoas não estão mais aqui. São 8 bilhões. Nós vivemos um verdadeiro morticínio a todo instante. São 150 mil pessoas que morrem por dia no mundo. E o que me preocupa, me tira a noite de sono, onde estão, como estão os corações dessas almas que estão partindo? Onde vão estar o coração dessas 8 bilhões de pessoas que vão fechar os olhos em no máximo 110 anos? Então, eu fico feliz quando vejo essa irmã, a Mary de Guarulhos, a minha esposa fala muito bem dela, Mary Meadows, não sei como é que fala o sobrenome, mas a minha esposa é Adriana, ela fala, a Mary é uma irmã da verdade, isso me alegra,
quando eu ouço isso de uma irmã que ensina, de um irmão que ensina, porque precisamos de verdadeiros discípulos e mostrar com amor isso àqueles que ainda não abriram os corações. Não importa se nós temos 10, 20, 30, 40, 50 anos na fé. Nós precisamos observar os mandamentos, porque quando o Senhor Jesus fala que essa estatística é pequena, não por Ele, nem pelo Pai eterno, mas pelas nossas escolhas. Então, ele vai dizer um exemplo lá dos fariseus, em Mateus 13, versículo 13, que muitas vezes isso se vive hoje, né? No meio da igreja, que mesmo vendo não veem, e mesmo ouvindo não ouvem e não entendem. E o versículo 15 está lá. O porquê disso? Porque o coração se tornou insensível. E depois lá em Mateus 15, 8, se não me falha a memória, o Senhor Jesus vai dizer lá aos fariseus, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então isso é muito triste. Está tudo lá escrito, né? E as coisas se repetem 2000 anos depois. Então quem tem ouvidos para ouvir, precisa ouvir. É isso que o Senhor Jesus fala. Ele fala também lá em Apocalipse 2, finalzinho do versículo 10, seja fiel até a morte. Eu lhe daria a coroa da vida. E ser fiel até a morte é fiel aos mandamentos. Mas eu vou parar por aqui. Obrigado, Júnior. Foi muito boa a sua aula e obrigado pelos comentários todos aqui que também me ajudaram. Eu que agradeço, irmão. Muito obrigado. Deus quiser, sexta-feira estamos de novo. E é aquilo que o Giovanni bem lembrou a gente, né? Quando Samuel foi falar, né, com Deus lá, né, que eles queriam um rei, e Deus falou: Samuel, não esquenta a cabeça, não. Não é você que eles estão desprezando, é a mim, né? E às vezes a gente também é assim, irmão. Mas, Senhor, eu preparo a aula dominical, só vem 2. Senhor, eu preparo um curso para a igreja, só vem 5. Deus vai virar para a gente e falar: Júnior, não esquenta não. Eu mandei meu filho morrer por eles. E eles não conseguem perceber isso. Então, não tem jeito. Obrigado, irmãos. Deus abençoe aí. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado aí pelo